esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Repito, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, na consciência, mais ou menos, do povo cristão está isto: Cristo veio para nos salvar. O que a gente entende com isto? Ele veio para nos salvar. O máximo que a gente consegue entender é que no fim da vida, apesar dos meus erros, eu estou falando mais ou menos o que é a ideia comum do povo. Depois vocês me falam se é verdade ou se estou me enganando a mim mesmo. No fim da vida, apesar das minhas fraquezas, tudo, Ele vai me perdoar e vai me dar o céu. Uma pátria onde não haverá dor, não haverá guerra, haverá paz, harmonia, etc., etc., que eu também não entendo o que vai ser. Não é? Será que me enganei? Quando a gente fala que Deus é o Salvador? É? Nesse sentido? Mais ou menos nesse sentido que o povo aceita? O que você acha? Ou tem outro sentido? Mais ou menos é isso, não? Que o povo aceita, não é? Ou o máximo, que no lugar de eu rezar a Iemanjá, eu rezo a Nossa Senhora e ela me concede os favores que eu peço. Ou eu rezo a Santo Antônio, ou eu rezo outros santos, para eu conseguir as coisas que eu humanamente não consigo fazer, não é? E o que é a fé? A fé não é crer naquilo que eu penso. Que às vezes quando eu converso com as pessoas, Frei, tudo bem, mas eu penso assim, tá bom, então continua pensando assim. Mas a gente pretende dizer que tem fé. E a fé não é esta. A fé é depositar, eu penso uma coisa, você pensa outra. Se você me fala, Frei, a coisa não é assim. Se eu depositar a minha confiança
e fizer o que você me fala, aí eu tenho fé em você. De outra forma, eu não tenho fé nenhuma. Eu preciso de alguma palavra, de uma pessoa, para eu crer. Eu não posso continuar indo para frente com os meus pensamentos. Então eu preciso da palavra de Deus para eu crer. Tanto que São Paulo fala claramente. Por muito tempo, Deus falou através dos profetas que anunciava a vinda de Cristo, por muitos sinais, conduziu o seu povo. Ultimamente, Deus falou, fala. Eu preciso que venha um trovão, que me fala dentro, né? De vez em quando precisamos. E eu aconselho a vocês, não é bom, porque quando Deus me falou no coração, só apanhei, e apanhei feio, fiquei com cara de pau. Porque via que tudo que eu pensava estava tudo errado, tudo do qual eu reclamava estava tudo errado, estava reclamando à toa, entende? Então é melhor não pretender que Deus me fale, porque Ele já falou, e ultimamente Ele falou pelo seu próprio Filho. E quando Filipe perguntou a Jesus, escuta, mestre, mostra-nos o teu Pai, porque nós adoramos a Deus, então mostra-nos teu Pai. Jesus falou para Filipe, Filipe, vocês viram até hoje que não foi fácil também os apóstolos. Ele fala, eu sou bom pastor, etc, etc. Não entenderam nada. Somos um pouco desculpados se a gente entende só um pouquinho por vez nas coisas de Deus. Vai crescendo pouquinho por vez, não é? A gente é meio desculpado. Os apóstolos também eram puros de pai e mãe, não é? E Filipe, tanto tempo que você está comigo, você viu tantos milagres. Pouco antes ele tinha ressuscitado o próprio Lázaro, que ele mesmo tinha deixado morrer. Todo mundo se queixou com ele, porque não tinha ido lá. Marta se queixou, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pô, a gente sofreu à toa, sofreu estupidamente. Maria, se você estivesse aqui, o povo, pô, este aqui que abriu os olhos do cego, que sarou os leprosos, fez falar os mudos, e ele disse que amava Lázaro, e o deixou morrer. Todo mundo reclamando de Jesus. No entanto, ele conscientemente tinha ficado no lugar onde estava, sabendo, porque tinha mandado avisar ele que Lázaro estava doente. Para vocês compreenderem como é bem prática a vida de Jesus. É muito clara, é muito prática. A gente só não enxerga porque é cego da mente e dos olhos. Ele falou aos apóstolos, Lázaro está doente, tá bom. Vamos ficar aqui. Ficaram mais dias. Depois de 2 dias, falou, olha, Lázaro dorme. Mas se ele dorme, vai sarar, porque a doença, quando consegue dormir, já relaxa, não? Não, vocês não entenderam nada. Lázaro morreu. Vamos lá. Pô, deixou morrer. Então, diante desses fatos reais, eu me pergunto, olha a paciência de Cristo. Por muito menos a gente perde a paciência, não é? Diante desses fatos, ele fica... Vamos lá. Isto é para vocês compreenderem que eu vou morrer, mas eu vou vencer a morte. Que eu sou o Senhor da morte. A morte não é superior a mim. Eu sou superior à morte. Então, ressuscitou Lázaro, eles tinham visto tudo aquilo, mesmo assim, não entenderam nada, queria ver a Deus. E Jesus respondeu, Filipe, você está vendo eu? Estou. Carpinteiro? Estou. Os milagres a gente fez? Estou. Lógico que não tem este diálogo, mas claramente houve, porque eles conversavam. Então, Filipe, quem está vendo? Eu, este corpo, esta pessoa.
está vendo Deus. Você quer ver Deus? Olhe para mim. Eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus, que veio aqui fazer a história junto com vocês. E onde, logo depois, ele fala, por que veio ao mundo? Onde nos explica o que é ser Salvador. Então, nós temos que associar, quando falamos que Cristo é o Salvador, a o conceito e a ideia que ele revelou. Por que ele veio? E ele explicou claramente por que veio ao mundo. Repeti 2 vezes no Evangelho, não é? Eu vim para que as pessoas tenham vida e a tenham em abundância. Já no outro domingo expliquei, eu vou repetir porque é difícil entrar na nossa mente. Numa campanha da fraternidade, não é porque cabe a mim criticar, mas a mim cabe falar a verdade, não posso me omitir diante de ninguém. Porque até quando Pedro errou, Paulo, na cara dura, falou, você, Pedro, está errado. Era o Papa naquela época. Quem que hoje diria ao Papa, você está errado? É um escândalo, disse o Papa. Ele é pessoa, como todos os outros. Ele falou a Pedro, Pedro, você está errado. Você está fazendo o que não pode fazer, por quê? Então, falando de uma campanha da fraternidade, acompanhado um pouquinho a ideia daquilo que o mundo pensa, vim para que tenham vida. Mais ou menos, não tem nada a ver com partido, mas tenho que falar o PT ou o governo, não chama governo, pode ser qualquer partido, não? É Bolsa Família, e Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor, e tantas outras coisas. Uma vida humana, material, melhor. Até na campanha da fraternidade falaram disso. Não que isso esteja errado. Matar a fome, uma coisa maravilhosa. Ter um teto, mais maravilhoso ainda. Ter um médico, mais maravilhoso ainda. Mas, gente, não é para isto que Cristo veio. Não é para esta vida. Por quê? Ela é muito pequena. Ela é muito pequena. É muito pequena. Gente, um Deus é uma pessoa que tem sabedoria, que eu acho, por ter criado o universo. É um Deus feito homem como Cristo foi, não ia morrer e se entregar na cruz para distribuir os bens da terra aos homens. Então não devemos fazer isso, não. Isso é o mínimo que nós, como pessoas humanas, podemos fazer para o nosso próximo. Temos que fazer isso, mas é o mínimo. Ele trouxe uma nova vida. Além da vida biológica que nossos pais nos transmitiram, ele nos trouxe a própria vida de Deus. Ele veio para que nós pudéssemos participar da sua vida. Então, procurar Cristo é procurar o gosto da vida. Quando a gente está bem de saúde física, tudo está bem. Tudo está bem. Quando a gente fica doente,
materialmente, nada está bem. Nem os amigos, nem os parentes, nem o luxo, nem a casa, nem a riqueza, nem os carros, nem as joias. Para que servem todas estas coisas? Simplesmente, repito, numa vida biológica, física, quando nós estamos doentes. Nem a comida. Nem a comida. Agora imaginem vocês, se Cristo nos trouxe esta nova vida, que nós não possuímos ainda, o que será o gosto da vida em Cristo? Porque exatamente ele fala, eu sou a porta pela qual as ovelhas entram no aprisco. E eu conduzo as ovelhas e dou pastagem para as ovelhas. Eu sou a própria pastagem. Esta é a imagem das ovelhas. Porque eles se entendiam no ambiente pastoril que naquela época tinha lá, eles entendiam muito bem levar as ovelhas para a pastagem. Eu sou a comida do ser humano, que ele já tinha feito antes esta proposta. Quando o povo, que foi alimentado, 5.000 pessoas, correram atrás dele para fazê-lo rei, e ele falou claramente, eu não vim para dar o pão da terra, que isto já distribuiu aos homens. Se os homens são egoístas, que alguns roubam os outros, são outros 500, o problema não é de Deus. A terra pode produzir frutos em abundância, pode até sobrar para todos os habitantes da terra. Numa minha experiência em São José dos Campos, eu lembro que quando fazia os cursinhos, tinha os cozinheiros lá das grandes firmas, Embraer, GM, etc. E a gente conversava. Eles tinham a obrigação de cozinhar 10% a mais do que precisava uma fábrica. 3, 4, 5 mil operários e até mais. E o resto, por lei. E o resto que sobrava, não que sobrava dos pratos, o que sobrava nas panelas, eles tinham que jogar fora, porque não podia distribuir. Fizemos as contas de todas as fábricas, tudo, com o resto que se jogava fora nas fábricas, podia se alimentar a todos os pobres de São José dos Campos. O resto só que sobrava nas fábricas. Então nós temos que ver esse problema da fome biológica do mundo com outros olhos. Poderíamos dizer com olhos políticos, se fizermos políticos por necessidade, com os olhos da comunidade, tranquilamente. Isto qualquer pessoa de boa vontade, sem ter religião nenhuma, de bom coração, com um pouco de honestidade, deveria fazer. Por que digo isto, gente? Para não confundir as coisas da terra com as coisas de Deus. Porque nós temos fome, não de pão, mas de Deus. Esta eterna insatisfação que está no coração do homem é fome de Deus. É fome de Deus. Ele não nos manda desprezar as coisas da terra. Ele nos manda simplesmente usar. Você sabe o que é ser usar? Eu uso e depois jogo fora. Eu não sou escravo daquela roupa que eu usei. Eu usei aquele macacão porque naquele serviço precisava daquilo. Eu usei aquele capacete porque andava de motoca.
Eu uso. Mas a minha vida não depende daquilo. Eu uso. Então as coisas da terra nós temos que usar. Se a gente se faz escravo, pensando que vai matar a sua sede, a sua fome de vida, através das coisas, é o grande engano. Tanto que o próprio Jesus depois falou claramente isso. Deus, desculpa, no Antigo Testamento, ele falou: o povo fez 2 pecados só. Sabiam vocês que tem só 2 pecados no mundo? Não. Ah, não sabiam? Minha nossa, então. Eu também não sabia antes de aprender. Então, 2 pecados, porque a gente sabia que os pecados eram os 10 mandamentos, não é? E Deus falou: não, o povo fez só 2 pecados. Qual? Deixou a mim, então o primeiro pecado, deixou a mim fonte de água viva. Eu podia matar a sede do ser humano. Deixou. Não se alimentou. Não bebeu mais de mim. Mas ficou com sede. Aí o que ele fez? Criou e abriu cisternas ocas que não retêm as águas. Aí criamos os nossos ídolos. Ah, se eu tiver um carro aí, eu serei feliz. Ah, se eu tiver a casa bonita, eu serei feliz. Ah, se eu morar naquele bar, eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver aquela roupa, eu vou ser feliz. Ah, se eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Ah, se eu for promovido na fábrica, eu vou ser feliz. Ah, não são essas coisas que o ser humano faz? Criamos cisternas ocas que não matam a sede. E, através de Cristo, Deus veio à Terra, através deste homem Cristo. Nele, Deus veio à Terra exatamente para matar esta sede. Aí, para terminar, porque como é que nós fazemos então? Jesus falou claro: quem entra por mim. Quem entra por mim. O problema é como entrar por Cristo. Eu vou dar uma dica para vocês que eu uso para mim. No Antigo Testamento, descobri desta forma. Porque às vezes você se arrepende dos pecados, você faz isto e aquilo, mas não resolve. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel aprontou, que adorou o bezerro, e aprontou e fez um monte de besteira lá, Deus ficou fulo da vida, tinha tirado o povo do Egito com tantos milagres. E eles aprontaram, porque Moisés atrasou. Estava lá na montanha. Este Moisés está nos guiando para a terra prometida, não. Era melhor voltar para o Egito, pelo menos lá nós tínhamos um terreno onde morrer, onde ser sepultado, tínhamos cebola, nós tínhamos carne assada lá. Agora no deserto aqui, morrendo de fome e de sede, não dá, não dá. Tá bom. E às vezes parece que em Deus a gente passa fome e passa sede, porque nos faltam as coisas materiais, não porque nos faltam, porque temos aquela ideia que temos que deixar as coisas materiais. Eu acho que, entendeu? Aí Moisés, num dia matou mais de 20.000 pessoas, matou as serpentes, morreram. Moisés se queixou, falou: Deus, você mandou tirar este povo do Egito, agora você está matando a todo o povo. Então, foi inútil. Todos aqueles milagres que você fez, fugindo do faraó, tudo, agora mata o povo todo. Tá bom, Moisés, vou escutar a tua voz, vai. Então levanta uma serpente, põe uma haste por aí, coloca uma serpente, quem olhar para aquela serpente será salvo. E um dia, Jesus falou, como Moisés levantou
a serpente no deserto, e quem olhava para aquela serpente era salvo. Agora, quem olhava para aquela serpente era justo ou pecador? Não, tinha aprontado. Era pecador e estava condenado à morte. Devia morrer. Mas Deus colocou aquele simples, olhando lá, viria a salvação para ele e não morrer. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Mistério da cruz. Que pelas leis judaicas, Cristo, que se fez Filho de Deus, blasfemou, tinha que ser apedrejado. Mas, pela lei romana, ele foi crucificado. Então veja que tem todo o sentido a cruz de Cristo. É uma pena que o pessoal use aquela cruz. Eu, às vezes me pergunto, por que o pessoal não usa uma forca como sinal? Por que usa uma cruz? Uma coisa tão divina que se tornou tão banal. A cruz. Que aquilo foi um patíbulo, foi condenação à morte. Não é um efeito, não. Gente, teria que usar uma forca, porque os enforcados também. Ou sei lá, ou uma injeção, pendurada, injeção de ácido para matar. Entendeu? Porque sinal de morte, não é um banal, não é efeito, não. Gente, não é efeito. Então ele foi levantado na cruz. Aí entrar por Cristo. Fomos batizados. O batismo seria entrar por Cristo. Mas acho que não se deu conta. Pelo menos eu nem lembro do meu batismo. Acho que nem vocês lembram, não? A não ser que alguém foi batizado adulto. É válido? É válido. Mas eu sou uma pessoa viva. Quem olhou no deserto para aquela haste, aquela serpente, foi salvo. Quando vocês forem rezar, ou se recolher um momento, esqueçam tudo na vida. Esqueçam se são bonzinhos, se aprontaram, se não prestam, se estão deprimidos, se estão preocupados. Deixe de lado. Como olharam no deserto para a serpente, foram salvos. Se nós começarmos a acostumar a olhar, só olhar, não interessa o que eu sinto dentro, olhar. Aí a vida virá até nós. Porque naquele instante não era o Filho de Deus que estava lá, na cruz. Éramos nós. É misterioso este sistema? É. Gente, também o estudo é misterioso. Como é que a ciência de um livro passa para a minha cabeça? Vocês sabem me explicar? Algum professor aqui sabe me explicar? Acho que não. Se cria uma ligação entre a minha inteligência e a ciência que está no livro. Assim também fisicamente é misterioso, mas é real. Repito, quanto mais nos olharmos, porque, repito, lá não é Cristo que está crucificado, são os nossos pecados, somos nós. E nós ouvimos que Ele assumiu os nossos pecados. E Ele está lá, no nosso lugar. É lá que se resolve o problema da humanidade, onde o pecado, o mal é vencido, e depois onde a morte também será vencida. Então veja, gente, que a fé é toda uma dinâmica, mas precisa deste princípio claro,
Se conseguir, repita para vocês mesmos, porque eu repito para mim todos os dias. Vitória, para que você vive? Eu vim para que tenham vida. Não pense que é uma coisa passageira, só 1 minuto, uma vez por semana. Não. A gente tem que se perguntar o seu sentido da vida. Isso não oprime, a gente não cansa, nada. Eu vim para que tenha vida. Então, eu vou continuando na vida, porque sei que vou alcançar esta vida. Vou. A vida inteira luta para alcançar esta vida. Então, olhando, entramos por Cristo. É nele. Repito, numa maneira misteriosa, se eu conseguisse explicar, explicaria, mas me desculpe a minha ignorância. Ele também não explicou para nós. Então fica. Vocês vão sentir os efeitos maravilhosos desta vida que está nele e que se transmite em nós. E dentro de nós começamos a sentir uma vida nova, que nos preenche, nos liberta, nos purifica. Então não temos desculpa nenhuma. Não precisa se apresentar santo, justo, tendo feito milagre, tendo feito obras maravilhosas. Nada disso. Basta se apresentar simplesmente como uma pessoa que tem sede, que vai à fonte. Basta se apresentar sujo, cheio de pecados, que nem nós sabemos, cheio de angústia, cheio de tudo. Basta olhar, entrando por Cristo, em Cristo, como ele disse a Filipe, quem me vê, vê Deus. Em Cristo encontraremos